Oi gente, tudo bem? Essa semana a gente vai começar uma série de vídeos sobre uma parte muito importante do texto dissertativo argumentativo, a introdução. Vamos comigo? Então, gente, como tudo, a gente tem que começar a redação pelo começo, né? A gente vai falar hoje um pouquinho, então, sobre o parágrafo de introdução, qual é a sua função, o que pode fazer, o que não pode fazer nesse primeiro parágrafo, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai olhar com mais calma para as partes da introdução e ver vários exemplos, destrinchar vários exemplos. Hoje a gente vai ver um panorama mais geral mesmo, para introduzir o assunto da introdução. Ficou péssimo esse trocadilho, me perdoe. Enfim, vamos começar. Introdução significa levar para dentro, conduzir para dentro. O papel, então, do parágrafo de introdução é levar o leitor para dentro do texto. Isso acontece com qualquer gênero textual que se proponha argumentativo ou mesmo um texto mais expositivo. O papel do primeiro parágrafo é sempre mostrar o que vai ter de mais importante acontecendo ali naquele texto. Então tenha em mente esse objetivo principal da introdução, porque isso já facilita você a entender direitinho qual é a sua estrutura. A introdução, tendo, portanto, como papel levar para dentro, vai ter que fazer duas coisas principais. São duas as funções principais da introdução. A primeira função é dizer qual é o assunto, qual é o tema daquele texto. E a segunda função é mostrar como que o texto vai abordar esse tema, é direcionar a abordagem para esse tema, certo? A introdução, portanto, vai ser feita pensando nessas duas funções. Então, eu preciso primeiro falar sobre o tema, e isso acontece na parte da introdução que a gente chama de contextualização. E eu preciso também direcionar a abordagem sobre esse tema. Isso acontece na tese, a frase de encerramento da introdução, certo? Quero que você entenda aí, então, que o seu parágrafo de introdução precisa ter entre 3 e 4 frases, podendo ter até 5 frases, para que você consiga explicar direitinho essas duas coisas que precisam acontecer na introdução. Umas 2 ou 3 frases para apresentar o tema para o seu leitor, para dizer para ele qual é o assunto que esse texto vai trabalhar, e mais 1 ou 2 frases para mostrar como que esse texto vai ser abordado, para mostrar, portanto, o ponto de vista, a opinião que o seu texto tem sobre a introdução, certo? Bem molezinha, né? Não fica muito preocupado com a quantidade de linhas, porque a quantidade de linhas de um parágrafo não é o mais importante. Vai ter um momento que você vai precisar se preocupar com a quantidade de linhas, mas primeiro você precisa aprender e saber fazer direitinho a estrutura de cada parte, de cada parágrafo do texto. Então, se preocupe com isso agora, tá? Agora, o que é preciso ter em mente? O que a gente não pode de jeito nenhum fazer na introdução? Primeiro, não falar o tema. Às vezes a gente fica tão preocupado em contextualizar antes da contextualização, em apresentar uma informação anterior ao tema em si, que a gente acaba deixando para tocar no tema muito lá para frente. Vê se isso já aconteceu com você. É muito comum a gente pegar a redação para corrigir e a pessoa só fala do tema mesmo lá no meio do texto, no meio do desenvolvimento, porque ela acha que é necessário preparar o terreno antes de escrever sobre o assunto em questão. Não é preciso não. Você já pode entrar no tema logo direto na primeira frase se você quiser, tá? A gente vai ver formas, como eu disse, então já se inscreve aqui e ativa as notificações para não correr risco de perder os vídeos das próximas semanas. A gente vai ver como fazer isso, mas você tem que falar sobre o tema na introdução. E o que também a gente não pode de jeito nenhum fazer na introdução? Deixar de colocar a opinião. Fazer uma introdução expositiva, apenas dizendo qual é o tema e dizendo que é preciso resolver os problemas sem apontar a principal questão, sem direcionar como que esse tema vai ser olhado, qual é a tua principal opinião sobre esse tema. Então, são esses dois alertas que a gente tem que colocar aí logo de cara. Eu não posso enrolar muito para falar sobre o tema e eu não posso esquecer
a opinião sobre o tema. Tem um terceiro problema que pode acontecer ainda na introdução e que a gente deve evitar. Às vezes, quando a gente apresenta a opinião, a gente se empolga demais e além de já dizer ali qual é o argumento que a gente quer trabalhar, você já começa a efetivamente argumentar. Você já começa a defender, a explicar o porquê ali daquele problema, a justificar aquela opinião. Isso não pode acontecer na introdução. O papel da introdução é apenas mostrar quais são os problemas. Defender, justificar, explicar os problemas, a gente só vai fazer no desenvolvimento. Então tenha cuidado com isso também, certo? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui pra gente. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E na semana que vem a gente volta com alguns exemplos de introdução pra você, tá bom? Tchau, tchau! Siga a gente também nas redes sociais, a gente está com conteúdo toda semana para você nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E se você quiser ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de Cert, entre em contato com a gente por lá, tá bem?